Olha, a gente está finalizando o mês de janeiro e 2025 começou com o pé direito, com o pé esquerdo, com todas as pernas. 2025 começou de uma maneira assim que ninguém imaginava que começaria um ano, né? Porque realmente foram muitas coisas que aconteceram, muita coisa disruptiva, muita loucura. Teve o DeepSeek e nesse vídeo eu vou falar sobre o DeepSeek, que é a inteligência artificial que devastou o mercado americano, devastou a bolsa americana. Teve a questão do que aconteceu com o Trump, que aquilo revelou que a economia mudou de bases, e eu vou falar para você nesse vídeo hoje. E além do DeepSeek e do Donald Trump, tem essa questão, né, que é essa nova economia que está surgindo, que na verdade ela já vem de alguns anos, tá? Mas teve uma girada de chave que redefiniu tudo que vai acontecer nos próximos anos. Então, tipo assim, é uma crise, de fato é uma crise que está acontecendo no mundo. E essa crise vai fazer o dinheiro mudar de mãos. E eu vou te falar exatamente o que é preciso para o dinheiro mudar para a sua mão. Cara, são insights tão valiosos que você vai ter nesse vídeo que eu te garanto que vão mudar seu ano, vão mudar seus próximos anos, vão mudar a sua vida inteira. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender tudo. Não é sensacionalismo, mas eu vou trazer aqui uma análise mais aprofundada sobre esses 3 eventos, como eles se correlacionam e como isso pode contribuir para a sua vida. Cara, quando eu comecei a correlacionar as informações, explodiu minha mente, de fato. E eu vi pouquíssimas pessoas analisando isso, tá? Então fica até o final, eu vou precisar de algumas informações e por isso que eu vou estar olhando para a tela aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou linkar tudo isso para você e até o final desse vídeo você vai falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo no mundo? Tá, vamos começar por onde essa discussão? A gente vai começar pelo último evento, que foi o evento do DeepSeek. O que é o DeepSeek? O DeepSeek foi uma inteligência artificial, né, criada por um engenheiro de ciências da computação, por um chinês. E para a gente entender o contexto, a gente está passando por basicamente uma guerra fria da inteligência artificial. E quando essa guerra fria começou, foi quando os Estados Unidos começou a produzir inteligência artificial, né, e veio aí a OpenAI. A OpenAI, ela foi uma empresa crucial para tudo isso, porque OpenAI, o intuito inicial dessa empresa era ser um código aberto. Até quando o Elon Musk investia nessa empresa, né? Um código aberto. Só que o que ela pensou? Cara, a gente está desenvolvendo uma tecnologia tão única, tão especial, tão surpreendente, que pode mudar tanto a humanidade que a gente não pode abrir isso para qualquer pessoa. Vamos fechar os códigos da OpenAI e vamos desenvolver isso, criar um monopólio nesse mercado, porque ninguém que tenta fazer inteligência artificial chega perto do que a gente desenvolveu. E é assim, se você for usar outras inteligências artificiais, você vai ver que elas são burras, entre aspas, né? Precisam de muito mais treinamento. Só que a lógica que a OpenAI usou para desenvolver o ChatGPT precisa de muito processamento, precisa de muitas placas de vídeo, precisa de muito equipamento, de muita gente especialista, de muitos PhDs e gerou um valor multibilionário dessa empresa. Ponto e vírgula. Quando isso aconteceu, o que aconteceu? Se a tecnologia mais disruptiva do mundo, que é a inteligência artificial, precisa de um alto processamento de dados que se encontram nas placas de vídeo da NVIDIA, isso fez com que a NVIDIA explodisse no mercado, se tornando a empresa mais valiosa americana. Porque na nova era que nós estamos entrando, tudo depende de inteligência artificial. Se tudo depende de inteligência artificial, tudo depende de alto poder de processamento. Se tudo depende de alto poder de processamento, tudo depende da NVIDIA. E as ações da NVIDIA decolaram. Beleza. O monopólio da OpenAI, juntamente com a NVIDIA, fez com que a bolsa americana criasse um valor absurdo em todas as empresas que estivessem investindo em inteligência artificial e criou a bolha da inteligência artificial, né? Dito isso, Trump ele ganha e ele assina um termo que, em parceria com a OpenAI e o governo americano, eles fariam o projeto Stargate, é um projeto que o Trump liberou a verba de 500 bilhões de dólares para investir nesse projeto. Beleza, na posse de Trump, o que acontece? Surge o DeepSeek. O DeepSeek é uma inteligência artificial que foi criada com 6 milhões de dólares. Por um carinha, esse carinha que está aparecendo aí na tela, esse cara fez o Sam Altman parecer um bebê de fralda. Porque esse cara, se eu não me engano, desde 2020, 2022, esse cara compra placas de vídeo, né, para criar a inteligência artificial dele. Mas ele não começou a criar uma inteligência artificial para competir com a OpenAI. Ele começou a criar inteligência artificial porque ele tinha um fundo
de investimentos baseado em análise quantitativa. O que é análise quantitativa? Matemática. Basicamente, é um fundo que não é gerido por uma pessoa, é gerido por um algoritmo. Nesse caso, esse fundo era gerido por um algoritmo baseado em inteligência artificial que geriu bilhões de dólares. Esse cara ele geriu bilhões de dólares com inteligência artificial na China, entende? Então ele já tem um background de sucesso. É claro que esse fundo foi muito problemático. Se eu não estiver enganado, esse fundo quebrou, tá? Devido a algumas crises que aconteceram na China, mas ele geriu bilhões com inteligência artificial. E ele, graças às sanções que os Estados Unidos colocou em Taiwan, de não poder produzir chip para a China, graças a essa guerra cibernética, né, de sanções para a China não avançar em IA, o que esse cara fez? Ele desenvolveu uma inteligência artificial que faz a mesma coisa que o ChatGPT faz, só que com um poder de processamento ínfimo. Vamos fazer uma analogia aqui. O cara ele desenvolveu a inteligência artificial dele, que acabou de destronar o ChatGPT, com 6 milhões de dólares. O ChatGPT foi construído com milhões, talvez até bilhões de infraestrutura, com PhDs, com mega engenheiros da computação. Você entende? É como se você tivesse entrado num condomínio, como se fosse morar no Tamboré 2, lá em Alphaville, e comprasse uma casa por 10 milhões. E aí o seu vizinho, ele tem uma casa igual à sua, só que ele pagou 100 mil reais. Entende? É mais ou menos isso que aconteceu. E graças a essa economia, né, que ele fez a bolsa derreter. E esse derretimento da bolsa, somando todos os prejuízos que deu por conta do lançamento do DeepSeek, foi mais ou menos 1 trilhão de dólares que foram para o espaço. Você entende o que isso causou? E é bom a gente deixar claro que esses 500 bilhões que o Trump investiu para a Stargate, cara, é uma militarização das inteligências artificiais. As empresas de tecnologia, principalmente americanas, elas são militarizadas, elas são, assim, armas de guerra, entende? E, cara, eu vou trazer um vídeo nesse canal que vai ser loucura, que eu vou te mostrar como que o Instagram e as redes sociais, em geral, podem radicalizar pessoas e podem destruir a sua família, a sua casa e tudo que você acredita. Sem sensacionalismo, odeio sensacionalismo. Mas enfim, vamos voltar para o assunto que eu vou conectar todos esses pontos e você vai ver o que vai acontecer na sua cabeça no final desse vídeo. O DeepSeek causou tudo isso. Causou um derretimento em massa em tudo que os Estados Unidos produz, certo? Porque ele mostrou, né, para o Ocidente que dá para fazer inteligência artificial gastando centavos, né? Se for comparar os trilhões investidos, os bilhões investidos, na verdade, né? E detalhe, para quebrar tudo, ainda é open source. Ou seja, você pode... O ChatGPT, ele vende a assinatura dele, ele vende os tokens que você gasta, né, para a inteligência artificial raciocinar. Se você usa o ChatGPT em algum API, você vê que ele gasta tokens e é cobrado em dólares. A DeepSeek, ela simplesmente é totalmente gratuita. É claro, isso foi para o mundo inteiro, cara. Os servidores estão lotados, estão lentos, mas agora que ela mostrou esse poder militar, talvez até nuclear, de estrago, vai chover bilhões de investimentos nela. Então agora, se o ChatGPT estava com medo de ficar para trás, é agora que ele vai ficar para trás mesmo. Detalhe, a gente está começando aí sinais de uma guerra fria digital pela inteligência artificial. Então, se a gente está vendo aí funcionários da OpenAI falando sobre uma AGI que estava sendo produzida, com certeza eles vão liberar essa AGI agora. Não importa o risco, não importa se não testou o suficiente, não importa se não tem segurança. A OpenAI vai ter que jogar tudo o que eles têm de tecnologia para fora, independente do risco que isso vai causar, para eles voltarem para a dianteira do mercado e para apagarem um pouco esse fogo. Então, vai começar algo que é muito delicado. Beleza. O que você tem que entender? A inteligência artificial, que antes estava totalmente potencializada, tanto para o lado bom, né, quanto para o lado mal, agora tem riscos aí que a gente não consegue nem calcular. E você precisa usar a inteligência artificial se você não quiser ser atropelado. Beleza. Quando a gente vê essa questão da DeepSeek, a DeepSeek, para causar esse dano trilionário no mercado mundial, a gente não sabe nem a tecnologia por trás, a gente não sabe nem se é verdade o que eles estão falando. Já parou para pensar que uma empresa desconhecida até a semana passada causou uma comoção mundial que causou um dano trilionário baseado em especulação?
É aí onde entra o segundo ponto desse vídeo, a economia mudando de bases. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas eu preciso abordar, porque é tanto conhecimento, é tanta coisa que está acontecendo, que eu preciso botar para fora e é muito difícil eu parar, botar a luz aqui e gravar vídeo. Então eu vou condensar esse conteúdo para você. Mas a economia mudou de base. Antes, para você ter, uma empresa avaliada em bilhões, você precisava de quê? De equity. Para você ter equity, você precisava de provar que a sua empresa era capaz de tal faturamento bilionário. Era preciso você ter uma mega estrutura, resultado. Uma petrolífera, ela tem valor porque ela extrai petróleo. Ela tem valor porque ela tem toda aquela infraestrutura multimilionária para fazer extração de petróleo. Outras empresas da bolsa também. Ou seja, é preciso de muita análise técnica para que uma empresa tivesse o seu valuation em milhões ou até bilhões. Hoje em dia, o que é necessário para uma empresa ou projeto ter um valuation bilionário? Autoridade, audiência e influência. Anota essas três coisas: autoridade, audiência e influência. O market cap da Trump, deixa eu pesquisar aqui para não falar besteira. O market cap da Trump Coin, nesse exato momento, dia 29/1 de 2025, às 16 horas da tarde, está avaliado em 5,42 bi. O que precisou fazer para que a Trump Coin chegasse a esse valor? Precisou do Trump fazer um tweet e ganhar uma eleição. Por quê? Ele não precisa de mega avaliações para ter um token, uma criptomoeda valendo bilhões. Ele precisa de ter influência. Então, você está vendo um movimento em que todos os investidores tradicionais estão olhando para as criptomoedas e falando: agora eu preciso investir em criptomoeda. Por quê? Porque antes as criptomoedas eram consideradas lixo. E hoje não são. Por quê? Porque a economia mudou de base. A economia não é baseada mais em valor real que você pode gerar, mas é baseada em influência. É baseada em audiência. Se você consegue mobilizar uma audiência, se você consegue ter influência sobre essas pessoas, você consegue ter valor, você consegue ter dinheiro no seu bolso. Então, as criptomoedas que antes eram lastreadas em vento, elas não são lastreadas em vento, elas são lastreadas em influência. Seja o Bitcoin, seja qualquer criptomoeda, ela é baseada em influência. Claro que precisam de projetos sustentáveis para que as criptos elas continuem avançando, mas mudou de base. Não é mais uma base sólida, baseado em valor real agregado. É uma base líquida, baseada em influência gerada. Então, se você investir nas criptomoedas certas hoje, pode ter certeza que em 10 anos todas elas vão valorizar no mínimo em 100%. Imagina o seu patrimônio multiplicado, dobrado, 100% de valorização sobre o patrimônio que você investir. É isso que vai acontecer. Então, se você entende essa nova economia e investe nas criptomoedas certas, é questão de poucos anos para você se tornar milionário. Tá me entendendo? Por quê? Porque o mundo entendeu que a economia mudou de base. Nicolas Ferreira, 300 milhões de visualizações, até onde eu vi. Ele conseguiu barrar uma portaria que fiscalizava o Pix de maneira mais incisiva e que ia acarretar em impostos sendo coletados de forma massiva. Você entende? O que ele poderia fazer com essa influência? O cara poderia ter lançado uma meme coin ali, entendeu? O cara ele poderia ter aberto um carrinho. Não interessa qual o valor real o Nicolas Ferreira agregou. Não tem como mensurar o valor real. Mas o valor influência foi um valor bizarro. Porque isso aqui, essa câmera, isso aqui é uma arma nuclear. Isso aqui é uma disrupção, entende? É uma democratização do poder. Se você tem isso, você tem dinheiro. Se você tem isso, você tem poder. E esse é o novo mercado que está se abrindo diante de nós. Você pode estar à beira de um abismo ou você pode estar à beira do maior nível de prosperidade que você vai atingir na sua vida, se você entender tudo isso que eu te falei. Agora, vamos lá. Aqui nos comentários você vai deixar o que mais te impactou nesse vídeo. Você vai falar comigo assim: Caio, eu quero saber mais sobre isso. Caio, fala mais sobre isso, aborda isso de maneira mais profunda. Eu vou trazer um vídeo mostrando por que o Instagram é uma arma que pode destruir toda a sua vida e tudo que você construiu, tudo que a gente está construindo como sociedade e como você pode usar isso ao seu favor. E ao invés de ser destruído, você usar isso para crescer o seu nome, crescer sua autoridade, sua audiência dentro desse contexto que a gente está vivendo. O mundo está virando de cabeça para baixo e é onde o dinheiro muda de mãos.
A pandemia foi responsável por novos milionários. Essa guerra pela inteligência artificial vai ser responsável por novos milionários. Por quê? Você pode se lamentar, você pode chorar, você pode correr pelas colinas. Ou você pode, enquanto essa guerra acontece, enquanto o mercado muda, enquanto tem gente perdendo dinheiro, você pode pegar as migalhas, você pode montar em cima dessa nova onda e surfar, entende? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos se fizer sentido para você e se agregou algo na sua vida. Caio falando, estou muito empolgado com essa nova temporada do mundo real. Caio vazando, até a próxima, continue sendo 1% melhor a cada dia.